Olá, amigos e amigas, especialmente um vídeo para os associados da Associação Comercial Empresarial de Lucélia. Este vídeo tem toda uma razão de ser, porque é o início de um trabalho que nós estamos realizando e que tem o destino certo para os associados. Então, hoje nós vamos começar um programa alguns programas de treinamento que serão inclusive passados também através do vídeo, e esse é o primeiro. Algum tempo atrás, nós fizemos aqui no Célia uma palestra chamada Atendimento Humanizado. E algumas pessoas não puderam participar, alguns profissionais, alguns colaboradores dos lojistas e das empresas, por N razões. Naquele dia não é possível, alguns desses profissionais estudam à noite ou têm outros compromissos. Então, conversando com a diretoria, nós resolvemos começar a fazer esse trabalho de, aos poucos, ir traduzindo, trazendo algumas informações, alguns dados, mas principalmente recebendo de vocês a participação. Ou seja, o que vocês gostariam é só mandar para mim ou mandar para o e-mail ou para o WhatsApp da associação solicitando outros temas e outros trabalhos. Hoje nós vamos começar falando do atendimento humanizado. E o que é isso? Quais são as características? Em duas partes, parte um e parte 2. E o que eu vou pedir a vocês que vão assistir é que ao final da parte um vocês vão poder pedir a parte 2 ou solicitar. E no WhatsApp, nas mensagens que vocês vão receber, para quem é associado, vai ter que colocar a seguinte questão: gostaria de receber o link da palestra Atendimento Humanizado que vai estar no YouTube. Então é só você falar, gostaria do link. E aí nós vamos mandar para você o link e assim vai acontecer. São duas partes importantes e eu gostaria de então deixar bem claro para vocês que é um trabalho e que a gente gostaria, inclusive, de que vocês nos dessem um feedback dizendo o que vocês acharam de todo o processo. Vamos começar? E para começar, nós vamos dizer o seguinte: o que é esse atendimento humanizado? Porque algumas pessoas sempre nos perguntam o que é esse atendimento humanizado? O que significa esse atendimento humanizado? Então, para que a gente possa entender um pouquinho, vamos voltar um pouquinho lá no tempo, alguns, talvez milhares de anos atrás, e começarmos a fazer uma comparação entre como nós somos hoje e como eram os nossos antepassados. E aqui tem uma coisa muito interessante que a gente vai começar a fazer um trabalho. Para esses antepassados não existia como a gente tem hoje, uma linguagem, uma internet, uma casa, nada. Eles viviam assim. Mas nós temos algumas coisas em comum com esses antepassados. Quero o prazer de conseguir alguma coisa, de ter um sonho, de ter um atendimento, de ter uma necessidade sendo atendida. E aí, nesta brincadeira, tem aquele prazer enorme, a brincadeira, a alegria. Naquele dia, eles conseguiram matar um grande animal, né, pelo desenho que tem aí, e estão comemorando porque vão ter uma excelente noite, vão estar muito bem alimentados. E o que tem a ver isso com a gente? O princípio do atendimento humanizado é esse prazer de, ao necessitar alguma coisa, conseguir. Não é só o atendimento com relação a ter um cafezinho, ter uma água, a pessoa pode ser muito educada, muito gentil, atendente, mas se tudo isso não tiver junto com algo, o produto, o serviço que eu estou necessitando, que eu desejo, o meu problema resolvido, esse atendimento não chega a ser humanizado. Esse contato é muito importante. Então vamos entender um pouquinho, porque tudo isso que eu vou conversar agora com vocês, a partir desse momento, faz parte de um programa de
uma pesquisa que foi feita pela Qualibest, trazendo o seguinte: foram perguntados para mais de 2.000 clientes em todo o estado de São Paulo, aliás, foi em todo o Brasil, mas especificamente no estado de São Paulo, para dizer para eles o que que vocês entendem, o que que vocês querem de atendimento. E por que que nós vamos chamar de atendimento humanizado? Porque é um desafio para o novo tempo. E o que que vem a ser esse atendimento humanizado e onde está este processo? Aonde está fundamentado tudo isso que nós vamos começar? Então, essa é a parte um do nosso trabalho e nós vamos dar continuidade com esse processo. Qual que é a diferença entre uma bússola e um relógio? Não, se os dois podem ser redondos, os dois podem ter muita coisa em comum, mas esses dois aparelhos têm uma diferença fundamental e a partir desse processo que começamos a entender o atendimento atual. Diferentemente do que era no passado, hoje o atendimento é muito mais rápido, muito mais inteligente. Então, a união dessas duas questões, a rapidez, a velocidade no atendimento, mas o foco, a direção correta do atendimento. Então, nós temos aí duas coisas importantes. A primeira, que é a rapidez, mas uma rapidez que nos traga conforto, que nos leve ao resultado, que traga a direção correta para o resultado que o cliente deseja. Isso é muito interessante porque, a partir dessas informações, começaram a fazer perguntas aos clientes, aos consumidores, às pessoas, numa estatística muito bem feita, numa pesquisa muito bem feita, para entender como é que é isso, o que que nós precisamos para que isso seja algo positivo. Então, uma questão é com tudo que está acontecendo, com as dezenas de formas que hoje nós temos de atendimento, e as duas principais, o atendimento presencial e o atendimento à distância através das redes sociais, WhatsApp, Facebook, LinkedIn e tantos outros, hoje um profissional responsável pelo atendimento, ele tem que ter essa orquestra e ser o maestro, de forma que combinem as coisas, de que estragam resultados sempre para o cliente. Vou dar um exemplo muito interessante que aconteceu algum tempo atrás, quando você tinha um atendimento telefônico e o atendimento presencial dentro de uma loja de um determinado produto, que muitas vezes não se conversavam. O atendimento ah, por telefone, atendimento à distância por telefone, dava algumas dicas, algumas sugestões, alguns resultados diferentes daqueles que tinham na loja física, no local físico, e isso atrapalhava muito. Algumas empresas só foram perceber isso, que precisavam orquestrar todos esses as formas de atendimento de comunicação depois que perderam muitos clientes, perderam muitos negócios. Então, é importante que se tenha como primeiro princípio do atendimento humanizado a questão de você é um maestro e você está dirigindo uma orquestra que vai trazer o mesmo resultado, seja ele à distância, pela internet ou por uma rede social ou presencialmente. O cliente, o consumidor, a pessoa que está sendo atendida tem que ter a sua satisfação garantida em qualquer uma dessas situações. Fácil? Sim, fácil. Porém, exige algumas questões importantes que nós vamos ver a partir de agora. Muito bem. Aí, depois de tudo isso, vamos entender quais são os dados, o que que os consumidores, o que que os clientes disseram para o Qualibest, para essa pesquisa, que são dois jogos. Primeiro ponto, que é qual é a preferência que eles têm. Um consumidor tem uma preferência. E hoje tem um primeiro dado importante. Quando surgiu
O atendimento através do chatbox, que vocês devem lembrar, que você digita, dá número um, digite número um, vem faz o número dois, número três, fala isso, número quatro, não sei o quê, número cinco, tá. Número nove, aguarde, vai ser atendido por um dos nossos atendentes. E às vezes, e muitas vezes, chegava no final disso e falava, todos os nossos colaboradores e atendentes estão ocupados, aguarde. Aí você passava aí alguns minutos e não conseguia falar. Quando surgiu o chatbox, foi uma revolução muito grande. Quando surgiu esses atendimentos mecânicos, box, 12% da população teve estado, os consumidores disseram, nós não queremos esse tipo de atendimento. 12%. Era um número considerado muito pequeno para aquela situação. Fizeram essa mesma pergunta novamente agora em 2024. 39% dos brasileiros fazem questão de atendimento humanizado e relutam em engajar-se com sistemas automatizados. E esse número, segundo a pesquisa, tende a crescer, ou seja, o atendimento olho no olho, físico, ou a voz da pessoa e não de uma máquina, vai ser interessante para essas pessoas. Segundo ponto, 26%, somente 26% são mais abertos à automação, quando antigamente era mais de 50%. Hoje, 26% desses consumidores pesquisados dizem: ah, tudo bem, eu sou responsável. E esse número, a tendência é decrescente, ou seja, tende a cair. 94% das pessoas desejam mudanças no atendimento ao consumidor. Ou seja, há um sinal claro de que o nosso atendimento no Brasil, e especialmente em alguns lugares, alguns tipos de trabalho, alguns tipos de lojas, de serviços, estão deixando de lado o cliente, o consumidor, a ponto de esses 94% desses consumidores falando: olha, eu desejo mudança. Às vezes a mudança é muito pequena, às vezes é uma mudança maior, dependendo do tipo de trabalho que você tem. Mas é um ponto para reflexão. 51% dos consumidores preferem os chats como um canal de atendimento, mas não um canal não humanizado, mecânico, um canal rápido, um canal que possa fazer com que você consiga ser muito bem atendido com uma linguagem humana ou parecida com humana, como você trazendo essa situação. E eu gosto aqui de trazer uma situação bem interessante numa viagem que eu fiz para Curitiba e eu peguei um Uber e ele estava utilizando aí até um lugar que eu não conhecia bem, e ele utilizou o Waze, aquele do GPS, e apareceu o Waze em mineirês. A moça, em vez de estar falando aquela, agora vira AV Internacional. Falava: olha, cuidado, só. Olha, tá devagar, cuidado, tem uma lombada aí na frente, a polícia pode pegar o senso, né? Mas, brincando, e eu me diverti, e o próprio motorista do aplicativo também se divertia. E ele falou: tem o mineirês, tem o gaúcho, tem o carioca, tem o paulista. Falei: poxa, que interessante. Por que tudo isso? Para aproximar ao ser humano. 48% prefere o WhatsApp para atendimento. Agora, como é esse WhatsApp para atendimento? Tem crescido muito nesse processo, crescido muito o atendimento WhatsApp pela voz e não só por texto. Porque às vezes você tem que explicar por um texto que às vezes fica muito longo, você não tem a conversa, então você grava.
Você coloca isso, permite com que você melhore a qualidade da sua comunicação verbal. Você grava, manda para o cliente faz a pergunta, você devolve. Às vezes você tem até um, ao vivo ao vivo você conversando com o cliente e eles preferem isso de atendimento. A tendência, inclusive, para esses números estarem aumentando. Com o que a gente precisa diminuir é o 94% das pessoas que desejam mudanças. Mas todos esses números são reais e de 2021. Bom, e daí? Essa pesquisa foi feita pelo Instituto Qualibest, né, e com o Sercom também, ou seja, um dos os principais, ou talvez hoje os maiores institutos de pesquisa do país. Muito bem. Ok. Vamos entender então. E foram perguntar para as empresas que já têm um trabalho de atendimento humanizado, quais são os resultados que elas estão tendo. Então, agora, vocês que estão assistindo, podem ficar sentados ou abrir bem os olhos para ver. As empresas humanizadas são 2 vezes mais rentáveis do que a média. Número interessante. Possuem clientes 240% mais satisfeitos. E eu até fiquei entendendo o seguinte: por que não 100%? Por que 240%? Ou seja, há um trabalho muito grande de dizer: olha, vai até lá conversar conosco, você vai ser muito bem atendido. Você vai encontrar o que você deseja naquele lugar, naquele supermercado, naquela loja, ou no atendimento daquele serviço, ou sei, qualquer tipo de negócio onde você tem que ter um atendimento. Os colaboradores que trabalham com o sistema humanizado são treinados e são 225% mais felizes, ou seja, cada vez mais eles melhoram a qualidade interna desse processo. Porque a melhor coisa que acho que existe dentro do nosso processo de atendimento é quando você chega numa empresa e você vê que as pessoas gostam do que estão fazendo, que elas estão felizes com o que estão fazendo. E essa felicidade não se traduz apenas por um bom salário, mas com condições humanas de trabalhar. Lembre-se que todo mundo gosta de ser muito bem atendido, inclusive os clientes. E clientes que são bem atendidos por profissionais que são bem treinados, que têm a capacidade de entender, também transferem isso e o cliente também começa a agir de uma forma humanizada, menos ríspida, menos direta, mais humana, mais elegante, vamos chamar assim. Muito bem. A partir daí, o que nós vamos fazer é trabalhar com a questão dos pilares do atendimento. Os dados principais dessa nossa primeira parte estão já terminados. Vamos entender a partir da segunda parte, né, o que são esses pilares. O que é que, perguntado aos clientes, eles disseram que seria importante que o atendimento humanizado fosse. Como seria esse atendimento humanizado? Quais são os pilares? O que é necessário para que esse atendimento seja considerado um atendimento humanizado, que seria o desafio para o novo tema. E com isso, hoje eu estou encerrando a parte um. A parte 2 dentro de uma semana, vamos estar aí. A grande dúvida, mande para a gente as suas perguntas, os seus dados, e a gente vai enviar para você o link da parte 2 e o link desta parte para que você dá. E este evento hoje é especificamente dirigido a apenas os associados da Associação Comercial Empresarial da cidade de Lucélia, em São Paulo. Até a parte 2. Aguardo os seus comentários e tudo mais que você quiser fazer. Importante, esses dados serão dados, o link será enviado apenas para os associados. Com isso, eu encerro o meu bate-papo. Aguarde a parte 2 do nosso
curso de atendimento humanizado.